Boa noite, galera. Boa noite quem está entrando aí. Vamos esperar o Matheus conectar. Boa noite, Matheus. Boa noite, Rodrigão. Tudo bem? Tudo certo aí, cara? Tudo certo, tranquilo. Pontualmente 19 horas, né? O relógio britânico, né? Britânico, exatamente às 19, tá certo. Tá certo. E aí, Matheus, me conta como é que tá o clima ali em São Paulo? Olha, eu acho que se não tá pior, tá igual a vocês aí, hein? Tá bem frio aqui essa semana e tende a piorar. Até o final de semana vai esfriar bastante, bastante chuva aqui ainda. Tu sabe que a previsão aqui para a Serra Gaúcha, na quinta-feira, é para fazer 1 grau negativo. Então, eu acho que o assunto de hoje vai ser bem propício, né, para esse clima que estamos passando aí, né? Haja galocha e chimarrão, né? Pra É esquentar. verdade. Vinho, né? Vinho também. Bom, Matheus, não vamos enrolar muito, porque o Instagram é só 1 hora, né? Que ele permite. Então, vamos aproveitar que vai começar o frio daqui uns dias. Explica pra gente aí, por que o frio interfere na produtividade da oficina? Bom, antes de tudo, vou me apresentar aí. Acho que já tem bastante gente que já entrou. Eu sou o Matheus, eu sou instrutor do centro de treinamento aqui em São Bernardo do Campo, na nossa fábrica. Eu faço toda a parte dos treinamentos nível Brasil e a parte de desenvolvimento de produto. Então, eu participo junto com o laboratório e toda a parte do desenvolvimento de aplicação aqui na prática. Eu que faço essa parte junto com o laboratório. Bom, respondendo a sua pergunta, por que o frio, né, interfere bastante na produtividade da oficina, né? Isso. Por exemplo, como todos os nossos vernizes, primers, os nossos produtos, se vocês derem uma olhada na ficha técnica, todos os tempos de secagem a gente põe sempre num parâmetro de 25 graus. Então, por exemplo, sei lá, um primer normal, 3, 4 horas de secagem, isso é numa temperatura de 25 graus. Se você tem uma temperatura abaixo disso, então com certeza esse tempo será maior. Então a gente pode, sei lá, pode chegar em 5, 6 horas, dependendo. Que tem duas coisas que a gente tem que levar em consideração quando a gente vai falar de secagem do produto, né? Que não é só a temperatura e também a umidade. Então, duas coisas que, por exemplo, aqui está muito crítico aqui em São Paulo, porque está chovendo e muito frio. Então, a temperatura está bem alta e a temperatura está bem baixa e a umidade bem alta. Então, isso E aqui também. impacta bastante na secagem do produto, né? Então, as oficinas acabam sentindo isso um pouco na produtividade do dia a dia ali, né? Então, você vê sim, que a oficina precisa ter não só questão de produtos, mas ela precisa ter equipamentos ali para conseguir equalizar essa produtividade aí. Então, ter painel de secagem, ter a cabine lá com gás e com combustível ali cheio, né? Que tem, às vezes Sim. muitas oficinas acaba o gás, acaba o diesel, mas em temperatura quente tudo bem, mas agora no frio, né, precisam desse recurso. Então é É verdade. bastante importante não só a questão de produtos, mas questão também de ferramentas da oficina, né, de ter o painel de infravermelho, de ter uma cabine com aquecimento, com climatização, isso é bem importante para conseguir ali tentar manter a produtividade. E me diz uma coisa, além disso que tu já comentou das ferramentas que tem que ter na oficina e tudo mais, a questão de produtos também é muito importante para não perder a produtividade, né? Principalmente Sim. nesses climas frios, né? Sim, principalmente nos produtos Seekins, você sempre tem a opção dos diluentes, né? Então, você tem lá o diluente fast, você tem o diluente médio, você tem o diluente slow. E esses diluentes servem exatamente para isso, é para você adequar o produto à temperatura de aplicação.
Então, uma Tá, temperatura normal aí de 25 graus, você vai usar o médio. Abaixo aí de 20 graus, você já tem que usar um fast. Acima de 30, 35 graus, tem que ser o slow. Então, sempre que você mexe em diluente, você mexe na secagem de aplicação. Ele não vai interferir muito numa secagem final do produto, né? Porque o diluente, tudo que você põe de diluente, ele evapora, ele sai do produto, ele não vai ficar ali, né? claro. Então, o que faz mesmo a secagem é o endurecedor, é ele que faz a reação acontecer. Então, o diluente ele é mais um condutor ali na hora da sua aplicação, é ele que vai te dar aquela primeira percepção de secagem para você poder tirar da cabine, por exemplo, para não pegar Tá, poeira. Então, é sempre muito importante, a primeira coisa é você adequar o solvente de acordo com a temperatura. tá, entendi. Até aproveitando essa parte ali, até surgiu uma pergunta boa aqui, e é muito importante, pessoal. Podem fazer perguntas à vontade, que dentro do possível a gente vai respondendo. Ali eles estão perguntando aqui, deixa eu ver o nome da pessoa aqui, o Alexandre, ele está perguntando se os diluentes da Sikkens podem ser usados na linha da Wanda. Bom, o que a gente indica é sempre seguir ficha técnica. Então, você vai pegar produtos Wanda sempre com os diluentes Wanda. E na Sikkens, mesma coisa, sempre com diluente Sikkens para você manter a performance do produto e você manter as características dele. Qualquer alteração que você faça, pode funcionar? Pode ser que sim, mas isso a gente já não tem mais o controle e não faz parte da ficha técnica. Então, se tiver algum problema, aparecer alguma coisa de diferente, não tem nenhum respaldo da fábrica, né? Você está Claro, fazendo com coisas que certeza. não estão ali na ficha técnica. Tem que seguir o boletim, né? Não adianta, a ficha técnica, né? Então, vamos, para não misturar muitos assuntos, vamos começar da massa, né? E, por exemplo, a Sikkens tem massas de excelente qualidade, tá? Por que usar uma massa da Sikkens, ela te dá um resultado superior a uma massa poliéster convencional ou até mesmo uma massa plástica, sabe? Essa dúvida surge bastante, sabe? Qual que é os benefícios que traz uma massa da Sikkens, por exemplo? Então vamos lá. A massa poliéster, a gente sempre tem que aplicar ela em cima do substrato. Então, se é na chapa, se é no alumínio, se é no galvanizado, é sempre em cima do substrato. Então, a primeira coisa, ela tem que aderir a todos esses substratos. Então, as massas poliéster da Sikkens, ela é muito substrato. Então, ela adere no galvanizado, adere no inox, adere na chapa convencional. Então, isso é um ponto que é importante, que você não precisa se preocupar qual que é o substrato que tem ali no carro, até porque hoje tem carros que tem peça plástica, peça de alumínio, peça de aço, então tem vários substratos diferentes, então com uma massa só você resolve tudo isso. Um outro ponto, como eu falei que ela é em cima do substrato, se você pega uma massa de baixa qualidade ou essas cola plástica, né, essas coisas, elas podem não ter uma resistência anticorrosiva, que a massa poliéster tem que ter. Porque se ela não tiver essa característica, você aplica em cima do aço, ele começa a oxidar, né, ele começa a enferrujar e ele desplaca a massa, ele solta, começa a dar bolha na pintura. Então, esse é um outro ponto muito importante, que muita gente não se atenta a isso, né? Então, usa cola plástica, usa mais barato, e não se atenta a isso e acaba futuramente tendo um retrabalho. Aí o retrabalho é muito mais caro do que você utilizar o produto Com correto e fazer certeza. isso da primeira vez. Então, esse é um ponto bastante importante. E aí outras coisas que acabam sendo características da massa, né? A aplicação, de como o quanto você consegue esticar, ter uma aplicação bem nivelada, questão de Enchimento. poros, do enchimento, a questão de poros, né? Tem massas que deixam muitos poros, então isso te dá muito trabalho. Você tem que aplicar 2, 3 camadas de massa para ir cobrindo esses poros. Então, a massa da Sikkens, ela não tem essa característica, ela é bem lisinha, ela não tem poros. Então, isso te ajuda a conseguir fazer um preenchimento sem ter aquela necessidade de repasse ali para ficar cobrindo porinhos, né?
Então, basicamente é isso. Ter resistência anticorrosiva, dar um bom enchimento e não ter poros e ser macia de lixar também. Inclusive surgiu uma pergunta aqui. Tem muita gente que faz isso também, de colocar a primeira demão, digamos assim, de massa plástica, adesivo plástico, e depois finalizar com a massa poliéster. Isso aí é indicado fazer? Não. Até é uma coisa que eu sempre costumo dizer aqui. Todo processo de pintura a gente tem que pensar como uma construção de uma casa. Na massa ali, a gente está construindo o alicerce. Então, se você já está usando a primeira camada de massa, uma cola plástica, essas massas mais inferiores, ela que está em contato com a chapa, ela que não vai te dar proteção e, de repente, a adesão correta. Então, aí depois não adianta por cima querer usar a Sikkens, aí depois querer usar todos os outros produtos de alta qualidade, sendo que o alicerce lá embaixo, né, quando você chegar no telhado, a casa vai cair. Não tem... Verdade. Então, desde o começo é sempre bom, primeiro, usar a linha completa para você ter todos os produtos funcionando da maneira correta e sempre de qualidade, né? Não pular nenhuma etapa ali e querer fazer alguma coisa que fuja do correto ali em nenhuma etapa, né? Verdade. Uma massa, continuando na mesma linha, né? Uma massa muito famosa, né, da Sikkens é a Combi Filler, né? Sim. Às vezes o pessoal confunde, porque o uso da Combi Filler é um uso bem específico, e às vezes o pessoal acaba confundindo um pouco, né, e usando onde não deve. Consegue explicar um pouquinho sobre essa massa? Até em algumas viagens, já viajei bastante aí o Brasil, conheci várias regiões, e tem regiões que acabam usando até a massa Combi Filler como uma espécie de massa rápida, assim. Aplicam em grandes áreas, já vi regiões que até substituíam o primer pela Combi Filler. Não é isso, né? Até porque se a gente pensar em questão de custo e de produtividade, a massa Combi Filler, ela tem uma secagem um pouco mais lenta. Então, se você aplica numa área maior, você tem que esperar secar e tal. Então, isso também não te dá produtividade. Mas a massa, a Polykit, ela é uma massa para pequenas imperfeições. Então, são pequenos furinhos ali que você aplicou o primer, fez o lixamento do primer, ele ficou com aquele pequeno furinho, você vai lá e faz uma correção com ela. São para pequenas imperfeições. Não é para substituir massa poliéster, não é para substituir primer, não é uma massa rápida para você aplicar em grandes áreas. Ele é para isso. Até você analisando a questão de custo, não é para você fizer uma área muito grande, é muito mais... sai melhor você fazer com primer de secagem mais rápido do que usar a própria Polykit. Com certeza, né? Mas ela é bem indicada para o serviço rápido, né? Para o serviço rápido, serviço pequeno. E isso. E o pessoal também me pergunta bastante se eu posso usar a Combi Filler depois do primer, se faltou corrigir, ficou alguma imperfeição, alguma coisa, eu posso colocar ela depois do primer e logo em seguida a tinta? Sim, pode fazer. Esse é o uso mais comum, né? Porque depois do primer é que às vezes na aplicação, alguma coisa assim, fica com aquele furinho, que é uma pequena imperfeição, até de repente uma sujeirinha que cai no primer, quando você vai tirar, ela forma aquele buraquinho, e aí você vem e usa ela, mas tranquilo, sem nenhum problema, ela é para isso mesmo. Mas lembrando que pequenas imperfeições. Claro, Então, ela claro, não é com certeza. que tem endurecedor, então se você aplicar numa cavidade maior, ela vai murchar. A gente sabe que a Combi Filler ela tem uma qualidade muito superior do que a de outros fabricantes até, mas ela também pode murchar se for aplicada numa cavidade maior. Certo, certo. Até o Marcos está perguntando aqui sobre o Spot Primer, mas daí a gente fala um pouquinho mais para frente. Inclusive agora a gente vai... spray mais para frente. Isso. A gente vai começar agora também a falar um pouquinho sobre primer, né? Que massa é basicamente isso, né? Não tem tantos assuntos assim.
Na questão do primer, tá? Considerando os primers de secagem convencional, vamos dizer assim, mas com uma qualidade superior, eles tornam a secagem mais rápida. Um primer de qualidade, desculpa, acabei me bananando aqui para te fazer a pergunta. Resumindo, um primer Sikkens, ele te dá um benefício comparado a um primer convencional de outras marcas? Sim. Só, Rodrigão, desculpa, eu lembrei de um ponto da gente falar da massa, só para a gente encerrar o assunto e passar para o primer. Na região de vocês, na região sul, ou como está aqui em São Paulo, muito úmido, chovendo, a chapa, né, do carro, se o carro está exposto ali à chapa, é bom sempre antes. Se ela tiver se você vê que ela está muito úmida, você pode aquecer ela antes para você tirar toda a umidade da chapa, para você fazer a aplicação da massa. Sei que isso já é bastante comum aí, usar o soprador, né, aquecer a chapa e fazer. Isso tranquilo, pode fazer, é até indicado para você conseguir tirar realmente a umidade que tem na chapa. Entendi. Falando do primer, por que um primer da Sikkens, por exemplo, ele vai te dar uma produtividade melhor em relação aos primers mais convencionais? Isso ainda sem considerar os primer rápidos, né? Só considerando os primer de tempo normal. Se a gente levar em conta aí tempo normal de secagem dos primers da Sikkens, os convencionais aí, são 3 horas. 3 horas de secagem. Então, se você pegar um outro primer que tem um primer convencional que tem essa mesma de secagem aí de 3, 4 horas. O que o primer da Sikkens vai te dar de diferença? Primeiro que você, em relação a um primer convencional, você vai dar uma quantidade de números menores para atingir a mesma camada, né? Ou seja, os primer Sikkens, eles têm um enchimento maior. Então, o ideal que a gente tem que fazer a aplicação sempre entre 2 e 3 demãos. Se você for tentar fazer o mesmo trabalho com primers convencionais, você teria que dar 5 demãos. Então, isso já vai te impactar no seu tempo de intervalo entre a demão, a quantidade de produto que você gasta, o risco de você poder ter um murchamento que tem excesso de solvente na camada, então isso pode te murchar depois, né? Isso inclui, fora a própria qualidade dos produtos Sikkens, né? Quando você tem os primer Sikkens, todos têm aditivos aí para evitar mapeamento, para evitar essa questão dele baixar, dele murchar. Então, isso acaba te dando uma produtividade até na questão de você não ter o retrabalho ser muito mais difícil de acontecer. Acontece muitas vezes por um erro de processo, mas muito difícil que aconteça por problema de produto. Então, você ter Sikkens, você falar que você está com produtos de uma qualidade com certeza muito superior. Entendi. E considerando o ganho de tempo utilizando um primer de qualidade superior, mas de secagem convencional, tá? Como eu sei se eu devo usar um primer fast ou um primer de secagem convencional? Bom, são duas coisas bem distintas, assim. Se a gente for entrar em questão de produto aqui, por exemplo, um primer Classic Fast e um primer Classic, que são os dois da mesma família. O primer Classic, que é a de secagem de 3 horas, seria para serviços maiores. Então, quando você vai fazer mais de 3 peças, quando você não tem a necessidade de fazer o lixamento muito rápido, então, se você está aplicando no final da tarde ou primeira tarde, você só vai lixar no dia seguinte, não tem necessidade de ser um primer de secagem rápida. Então, você pode usar um primer convencional, mesmo que seja uma peça. O primer Classic Fast, ele é para pequenos reparos, para coisas rápidas, coisas que você precisa realmente daquela secagem ali de 40 minutos, 1 hora, para fazer o lixamento. Fora isso, é primer convencional. Entendi. E no caso do RRA, porque o RRA eu consigo substituir ele, né, pelo diluente, correto?
Sim, só que aí entra um ponto. Primeiro uma coisa, o RRA, o que é o RRA, né? Muitas vezes as pessoas acabam confundindo o RRA como um diluente leve, como se fosse um reducer fat, um diluente que evapora rápido. E ele não é isso. Ele é um diluente que ele tem basicamente lá duas matérias-primas, que uma Sim, ela segura o life do produto, então você consegue aplicar o produto igual, e uma outra matéria-prima que faz acelerar a reação de secagem. Então, aí que acontece a mágica, né, de fazer a secagem ser mais rápida. Então, por tá. exemplo, ele não é um diluente que pode ser usado nas tintas, tinta poliéster. E tinta poliéster, ela seca por evaporação, não por reação química. Então, o RRA é para produto PU, por exemplo. E o RRA, na linha da Sikkens, ele só pode ser usado no Multi-Use Filler e no Auto Clear Plus. Por conta dele ter essas matérias-primas que fazem essa reação, então tem que ser produtos que a gente já foi testado em laboratório, que a gente tem o controle que essa reação, mesmo sendo acelerada, você não vai perder nenhuma propriedade do produto. Então, a linha Classic, o Classic normal, que é a lata preta, não pode ser usado. Querer usar tanto no verniz quanto no primer, não pode ser usado na linha Classic da lata preta, que é a convencional. Então, ele só é usado o RRA no Multi-Use Filler e no Auto Clear Plus, nem no Primer Fast. Entendi. Tá, por exemplo, no Primer Fast, é indiferente se eu usar o diluente médio, slow ou fast? Aí entra naquela questão, Rodrigão, da gente adequar o produto à temperatura. Então, Tá, por exemplo, numa temperatura que a gente está agora, pode usar o Reducer Fast, não tem nenhum problema. O que a gente não pode, o que não pode acontecer é você usar o Reducer Fast numa temperatura de 25 ou mais do que isso. Porque aí você vai ter problemas de aplicação, de alastramento, você vai ter problema de performance do produto. Então, o Reducer Fast só para temperaturas baixas, não utilizar quando você já tem temperaturas mais altas. Até aqui, entendi. me mandaram aqui uma pergunta do Pegorini, se tem diferença de secagem, o primer usando o Reducer Fast ou o RRA. Tem diferença de secagem, porque, como eu falei, com o Reducer Fast, você está mudando mais a questão da interfere muito na secagem final do produto, e com o Sim, RRA, por ele ter essas duas matérias-primas aí, ele tem a questão de acelerar a reação de secagem. Então, com o RRA, com certeza vai ser mais rápido do que com o Reducer Fast. entendi. Uma pergunta interessante, também mantendo a linha dos primers, é se na linha Classic tem primer de cores, branco, cinza médio, cinza escuro. Isso é Tem, né? uma parte bem legal dessa linha Classic, né? A linha Classic é a nossa linha de entrada para o mundo Sikkens, né? Que a gente fala assim. Então, é onde os clientes têm a oportunidade de começar a conhecer e experimentar o que é Sikkens. E nessa linha de primer Classic nós temos três cores. Então, é o branco, o cinza médio e o cinza escuro. Isso é para você usar o primer de acordo com a tinta que você vai pintar o carro, de acordo com a cor do carro, né? Então, se você tem cinza escuro, preto, você tem que usar um primer cinza escuro. O trabalho convencional do dia a dia, aí vai com o cinza médio. Aí, se você tem branco, carros brancos ou cores mais críticas, né, os amarelos ou vermelhos muito limpos, aí você usa um primer branco. Então, aí você tem essa flexibilidade na linha Classic de cores de primer. Isso é bem bacana. Tá. Matheus, aproveitando que estamos falando de primers, tu acha que dá para falar um pouquinho também sobre o Spot Primer, que eu sei que é da linha Spray, mas para manter nos primers ali, tu acha que dá para falar um pouquinho dele, que o pessoal gosta bastante desse produto, né? É um Sim, dos é bom. queridinhos das Sikkens. Então, aproveitando, então, eu vou falar dos dois primers em spray que a gente tem. Então, do Spot Primer.
Ele é um primer nitro, então ele não é um primer enchimento, ele é um primer que vai dar uma camada alta. Então, sempre a utilização também ali de 2, 3 demãos no máximo, e ele é para pequenas imperfeições, às vezes desvelou o cantinho da peça, você corrige, ou alguma Sim. uma correção pequena que você teve que fazer e você usa ele. Ele não é um primer para tirar defeito. Ele é um primer só para você fazer um isolar, uma questão de uma camada bem, bem baixa. Agora, já falando de outro primer que é spray, o nosso primer UV, aí esse Tá. sim é um primer que ele dá uma camada alta. Mas ele é para ser usado em partes pequenas também, até pelo alcance que você tem da lâmpada UV. Mas como é diferente do Spot Primer, que o Spot Primer não tem nenhum... Ele seca por evaporação. O UV, o catalisador dele, né, o endurecedor dele é a lâmpada UV. Então ele reage com o UV. Então isso a gente consegue ter um primer que tem uma boa camada, ele dá um bom enchimento mesmo, e você fazer a secagem com a lâmpada. Então isso também te acelera demais o processo. Ah, Hoje legal. com a nossa lâmpada nova UV, até do pessoal da Fast Curing, ele seca em 30 segundos o primer, para você fazer o Meu Deus. lixamento. Então é Sim. muito, muito bom. E ele dá uma camada igual de um primer PU. Então é uma camada alta. Para você fazer um reparo rápido, isso te dá uma produtividade gigantesca. E se você pega um primer que seca em 30 minutos, você está falando de 30 segundos. Você já tirou 29 minutos e 30 segundos do É seu verdade. processo. Você já acelerou muito. Então, Entendi. ele é um primer realmente que te dá uma produtividade muito grande. É o futuro que já está em nossas mãos, né? Sim. Aí Né? todo mundo fala assim, "Pô, esse é o futuro." Eu falo, não, esse é o presente. Isso é o que a gente já tem, né? A gente, até na região sul tem muitas oficinas já usando, implantando box rápido, até pelo perfil das colisões hoje em dia, né? Os carros têm muito mais Sim, tecnologia para não bater, tem sensor de tudo, o carro freia sozinho, então o perfil da reparação cada vez vai ser menor. Então as oficinas precisam também entender que não vai ter mais aquelas porradas muito grandes, né, sinistros muito grandes. Até a seguradora está preferindo dar perda total do que querer reparar. Então o perfil de é. reparação hoje é menor, então as oficinas estão se adequando, montando box rápido para atender esse tipo de sinistro. Tem uma pergunta aqui se pode usar peças grandes com esse primer, se pode usar ele em peças grandes. É possível? Então, a gente tem uma limitação de usar ele em peça grande por conta do tamanho da lâmpada, da abrangência da lâmpada. Então, assim, eu acredito que uns 40 centímetros seja o ideal para você conseguir fazer, mesmo porque a lâmpada ela não vai te atingir toda essa área. Ela vai pegar uma área, talvez, de 10 por 20, um quadradinho assim. Só que você vai ter que ficar andando com a lâmpada nessa área. Você não pode secar por seção. Seca um pedaço, seca o outro. Você tem que estar sempre Sim. secando por igual. Como essa E, lâmpada nova ela seca muito rápido, então isso também já te dá você consegue fazer alguns reparos maiores, porque você não precisa cansar tanto o braço. Você consegue passar e 30 segundos ali, você consegue fazer a secagem. Lógico que se você tem que entendi. andar, tem que ter assim, a consciência que cada pedaço tem que ficar exposto à lâmpada a 30 segundos. Então, se você está andando com a lâmpada, isso vai te levar mais do que 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos. Né? Então, é só essa questão do tamanho da lâmpada. Entendi, entendi. Mudando um pouquinho agora para a parte de tintas, né? Indo para o próximo passo, digamos assim, né? Quais as vantagens de usar uma tinta Sikkens no frio? Bom, como a gente falou aí também desde o começo, na questão do primer, de você dar demãos, é a mesma coisa que acontece na tinta.
Como você tem na tinta da Sikkens a possibilidade de ter 3 diluentes, né? Você tem lá o Reducer Fast, você tem o Reducer Médio, você tem o Reducer Slow. Então, em temperaturas mais baixas, você consegue fazer ela com o Reducer Fast e ele já vai te dar uma secagem mais rápida. E a outra Tá. questão, sempre que você está falando de produtos Sikkens, produtos de alta tecnologia, você vai dar menos demãos. Então, você vai uma tinta da Sikkens, você dá 2, 3 demãos e tá coberto. Quanto mais tinta você der, mais tempo você tem de secagem. Então, tudo isso também te impacta na tua produtividade. E quando está com tempo frio, mais ainda, esse impacto fica bem maior. Então, Entendi. quando você tem... Por isso que a Sikkens também te dá essa produtividade, porque ela te dá as opções dos solventes e ela te dá uma cobertura fantástica. Então, você usa menos demãos. Claro, claro, com certeza. Uma dúvida que o pessoal tem bastante é a diferença de temperatura do substrato que vai ser pintado. Mesmo com o ambiente climatizado, o intervalo entre demãos tem que ser maior, mesmo em dias frios, né? Mesmo com o ambiente a 20 e poucos graus. Vou aproveitar até para responder a pergunta do Ivandro aqui, que qual que é o intervalo dentre as demãos, né? Quando está com 5 ou 6 graus. Bom, quando você está falando de ambiente climatizado, por exemplo, se você estiver dentro de uma cabine, tá 25 graus lá a questão, aí não interfere muito a temperatura externa, que está ali dentro. Lógico que quando você coloca o carro ali para dentro da estufa, as peças ainda estão geladas, né? Então a temperatura da peça influencia um pouco, mas depois ela vai entrar na temperatura da cabine, não tem nenhum problema. O que a gente pode, como por exemplo aqui num primer, que a 5 ou 6 graus, que normalmente é fora da cabine, não tem como climatizar, né? Como que a gente vai saber qual que é o intervalo? Uma dica assim, que eu sempre passo aqui para o pessoal nos treinamentos, nos primers, você esperar ele fosquear por completo. Então, você aplicou a demão, espere ele fosquear por completo. Então, isso quando você está a 25 graus, é 5 minutos. Agora, quando você está a 5, pode ser que seja 10, 15, 20 minutos. Né? Eu já peguei Exato. situações em Jundiaí, aqui no interior de São Paulo, um dia muito frio, muito úmido, de você ficar mais de 10 minutos esperando o intervalo entre uma demanda e outra, 15, 20 minutos. E não tem E, problema. e E com essa o secagem, ambiente... importante essa secagem entre as demãos, você nunca pode forçar a secagem com ar, né? Com soprador térmico, né? O pessoal tem costume de usar, pega o soprador, você passa assim na peça, ele seca muito rápido. Só que ele seca a camada superior do primer, ele não seca por baixo. Então, aquele Tá, solvente que ficou retido ali, quando ele começar a querer sair, começar a forçar a saída dele, ele vai te dar pontinhos de fervura, ele vai murchar o primer. Então, essa secagem que a gente fala é sempre ao ar, sem você forçar. Se for forçar a secagem, é com painel infravermelho, que ele seca de baixo para cima. entendi. Ou com os produtos UV também, né? Com a Sim, tecnologia UV. você tem no primer UV, aí a temperatura não pode estar nevando, né? Ele é bastante usado na Europa lá e não tem nenhum problema. Isso aí não é tranquilo, Tá, porque ele reage ali com a lâmpada. entendi, entendi. Falando um pouquinho sobre verniz, né? Qual que é, o que eu tenho que fazer para acelerar um verniz de secagem convencional, tá? Um verniz de qualidade Sikkens, porém de secagem convencional. O que eu preciso fazer? Bom, a gente tem basicamente aí 3 linhas aí de verniz na linha da Sikkens, né? O Classic, o Tá, Autoclear Plus e o Rapid. Na linha Classic, o máximo que você consegue fazer para acelerar é usar o Reducer Fast. Você não pode usar o RRA. Se você vai fazer um serviço ali de 3, 4 peças, usa o Classic Fast.
Ele vai te dar uma Fast. secagem melhor. Essa é a forma de acelerar. Não tem nenhum aditivo, não pode usar o RRA. Isso que a gente, para a linha Classic, é você optar pelo Classic Fast. No AutoClear Plus, você tem a opção tanto de usar o Reducer Fast quanto de usar o RRA. Aí sim. Então, para os clientes que já usam o AutoClear Plus, você pode usar o RRA. Lembrando só que assim, o RRA não é para ser utilizado sempre. Então, vai pintar peças muito grandes, mais de 4 peças, eu vou usar o RRA. Então, aí, quando você tem um volume de trabalho grande, você usa o Reducer Fast, não o RRA. O RRA, a ideia é sempre para reparação rápida, coisas que você precisa mesmo dar velocidade na linha. E Entendi. no verniz Rapid, ele já é um verniz naturalmente de secagem rápida. Então, o que você vai fazer é adequar o reducer de acordo com a temperatura. Então, na temperatura que a gente está hoje, você vai usar com o Reducer Fast. Então, e não tem opção de você mudar catalisador para um catalisador mais rápido, né? Você só tem o P25 e o P35. Basicamente, ali, P25, média de 25 graus, ambiente. P35, quando a média do ambiente está 35 graus, você usa ele. Então, temperaturas mais quentes, P35, temperaturas médias, P25. E aí, abaixo Entendi. disso, só mudando o reducer mesmo. Tá, e como é que eu sei em qual situação que eu vou utilizar o Fast, em qual situação que eu vou utilizar o Rapid? É uma boa pergunta. Primeiro, assim, são dois produtos de posicionamentos diferentes, né? Quando a gente fala de linha Classic, são oficinas que estão começando ali, né, com a linha Sikkens, eles estão ainda na linha de entrada da linha da Sikkens. Então, a linha Fast, primeiro, tecnicamente, são dois produtos, né? O Rapid, ele tem uma viscosidade um pouco mais baixa, né? Ele torna um pouquinho mais fino, então você consegue uma aplicação muito mais fácil. No Rapid você tem a opção de diluição, então você consegue diluir de 10 a 20. No Fast você não pode diluir, ele é 3:1 e você não tem diluição. Então isso também acaba Tá, te segurando um pouco. E a opção também no Rapid de você trocar os solventes. Então, vai fazer uma área um pouco maior, usa um slow, vai fazer uma peça só, pode fazer com fast ou com médio. Então, o Rapid ele te dá um leque maior para você escolher e adequar melhor o produto com a sua situação, tanto de tempo quanto de tamanho de peça e quantidade de peças. O Fast não. O Fast ele já é um produto ali mais fechado, ele não tem opção de diluição. E aí ele é sempre ali para 2, 3 peças no máximo. Você não consegue fazer muita coisa com ele. entendi. Porque também tem a outra situação, né? Porque então, o que eu tenho para acelerar? As ferramentas no verniz que eu tenho para acelerar seria o AutoClear Plus com o RRA, a linha Classic Fast e a linha Rapid, correto? Sim. O tempo de secagem, então, nos 25 graus, vai ser a maior na linha Rapid, correto? A 25 graus, os dois eles têm uma secagem muito parecida. Uma linha Tá, de 4 horas, 3, 4 horas. O que vai te diferenciar realmente são essas características. Com o Rapid, a gente implantou muito esse verniz quando a gente trouxe ele para cá, para o Brasil. Eu implantei muito quando eu trabalhei aqui no interior de São Paulo, nas oficinas realmente para dar produtividade. Por quê? O verniz Rapid você consegue pintar grandes áreas, então você pinta lá 5 peças com ele tranquilo. Você diminui o tempo de cabine, então o pintor estava acostumado a dar 10 minutos de queimar a cabine em 10 minutos para tirar o carro. Você usando um Rapid, você vai lá para 10 minutos, 7 minutos, você tem o mesmo efeito, depende de um verniz convencional. Então, isso te acelera a linha e te dá uma economia muito grande em gás e em combustível da cabine. Então, às vezes, o que você paga um pouco mais ali no preço por litro, né? A gente tem que ver, quando a gente vê esse tipo de produto, não só o preço da latinha, o que vem tudo junto com sim, isso sim. daí.
Então, a produtividade que ele te dá no giro, ele acaba sendo muito mais barato, às vezes, do que outros vernizes. O pessoal confunde bastante também, né? Questão de tu fazer a tua oficina ser mais produtiva, não quer dizer que tua oficina seja mais rápida também, né? Isso. E tem muita gente que entende assim, de você dar produtividade para a oficina, às vezes é você perder qualidade, é você fazer meio de qualquer jeito para acelerar a linha e entregar o carro. E não é isso. É você entender os gargalos da sua oficina, né? Então, que pode estar na preparação, pode estar na cabine, é você entender esses gargalos, utilizar os produtos adequados ali em cada setor da sua oficina, e utilizar os serviços Seekins, né? Os nossos consultores, eles não vão na oficina ali com o produto embaixo do braço para aplicar o produto e falar, ó, verniz brilha. Ele entende todo o contexto da oficina. Então, Claro. ele entende a produtividade, ele entende a questão do orçamento, ele entende a questão da linha. Então, ele consegue enxergar isso daí junto com o dono da oficina ali, o encarregado, e ir solucionando esses gargalos e dar uma rotatividade maior para a oficina. Oficina que dá dinheiro não é a oficina que está lotada muitas vezes, né? É a oficina que consegue entregar os carros. Você pega, isso aí. antigamente as oficinas tinham aquele perfil de deixar um monte de carro parado lá para dizer que estava cheio. E hoje isso não faz sentido. Você tem que pensar quanto que cada metro quadrado da sua oficina te rende. Então, produtividade é isso, é você fazer o serviço, entregar para que possa entrar outro carro e você continuar assim. Claro, claro. Eu queria pedir aí para a galera que está assistindo a gente interagir mais, fazer perguntas. Duvido que não tenha alguma perguntinha aí que o pessoal Tem bastante, tá querendo... tem bastante gente da Axo aí que eu estou conseguindo ler. Aqui passa rápido, eu não consigo ver muitas coisas. né? Eu vi o Lauremar, o Gilmar, a Raquel tá aí, mandar um abraço para eles todos. O Ozinei, nosso gaúcho. É verdade. Aí participando também, tá sempre com a gente nas nossas lives. Tem bastante gente aí, viu algumas oficinas. O Pegorini, né, que já mandou a pergunta aqui, um abraço para ele também. Verdade. E perguntem, galera, perguntem que a dúvida de vocês pode ser de qualquer outro que está assistindo, de qualquer outra pessoa. Mas, Matheus, uma coisa que o pessoal erra bastante, sabe? E que eu sempre falo para o pessoal não fazer esse tipo de equívoco é catalisar mais. O pessoal tem a ilusão de que botando mais catalisador o produto vai secar mais rápido. Isso é ilusão. Exatamente. Isso é... As pessoas até conseguem, vamos dizer assim, sentir isso na pele quando ele passa no catalisador na massa poliéster, né? Que aí sangra a massa poliéster e aí ele vê que ele tem algum problema. Mas Sim. isso é exatamente uma ilusão. Porque todos os produtos, né, existe aqui uma conta feita, né, que é a estequiometria, né, que é uma conta feita para cada, uma parte do verniz para uma parte do endurecedor, o quanto tem que ir de cada para eles reagirem e secar. Então, se falta é prejudicial e se você põe a mais, também. Então, você pode ter problema de não secar, de um verniz, por exemplo, ficar emborrachado, dele perder brilho, tudo por questão de você mudar a proporção de catálise. Então, cada produto ele tem a sua relação ali. Então, aqui a gente não pode fazer essas mudanças aí, vai secar mais, eu ponho um pouco mais de endurecedor. Isso não funciona. Isso não funciona. No caso aqui, tem uma pergunta. A pessoa faz restauração de faróis, da lente do farol, né, com verniz. E às vezes ocorre de branquear o verniz. Quais os principais motivos disso acontecer? Bom, aí a gente tem que ver realmente o caso. Mas assim, os vernizes, o nosso não é exatamente para esse tipo de serviço, né? É verdade. A gente até tem verniz exclusivo realmente para farol fora do Brasil, mas a gente não tem aqui. Eu sei que tem muitas oficinas, muitas empresas aí que fazem esse tipo de recuperação utilizando o verniz automotivo, mas ele realmente pode dar esse tipo de problema.
É o que a gente eu já fiz aqui, até em carros de amigos aqui, é só na parte de polimento mesmo você consegue retomar o brilho do farol sem precisar usar verniz, né? O ideal é melhor isso do que você realmente aplicar um outro verniz. O verniz que é Tá, utilizado no farol é diferente. verdade. Me diz uma coisa, voltando um pouquinho para a tinta lá, dependendo da cor que vai ser pintada, tem diferença no tempo de secagem? Pode ter sim, pode ter, dependendo do pigmento, do grupo de pigmento, você pode ter uma diferença de secagem. Assim, o que eu costumo dizer é que você tem que dar um intervalo de 10, 15 minutos, pelo menos de intervalo entre as demãos. Normalmente o pessoal com tinta acaba fazendo muito rápido o processo. A gente tem que Sim. lembrar que na tinta tem uma quantidade muito grande de solvente. E você tem que deixar esse solvente sair. Se você faz a aplicação, por exemplo, de um verniz com a tinta lá que não está bem seca ainda, você pode ter problema de perca de brilho no verniz. Então, até principalmente quando a gente está falando de tricoat, que você aplica 2, 3 demãos de base, mais 2, 3, às vezes 4 demãos de efeito, você tem uma camada muito grande de tinta, então você tem que respeitar um intervalo entre as demãos maior e um intervalo maior também para aplicação do verniz. Senão você vai ter retenção ali de solvente, você vai ter problemas depois no verniz. O Léo Pegorini também tá interagindo bastante. Parabéns, Léo. Isso aí, é isso que a gente precisa, bastante interação na nossa live. O Léo ele tá perguntando se ele pode diluir o Auto Clear Plus, se fica bom com o Reducer Fast. Isso, como a gente já falou antes, né? Não tem problema algum, né? Não tem problema. É lógico que se for assim, de repente uma tinta com alumínios mais graúdos, você vai ter dificuldade. Vai ter dificuldade de alastramento do alumínio. Mas assim, problema não tem nenhum problema. Então, se você vai fazer uma área pequena ali, quer fazer um retoque, não tem problema nenhum. Até Tá. tocando nesse assunto de diluição da tinta, a gente fez até aqui com o pessoal da Nordeste, algumas oficinas que vieram aqui, o Fabrício que veio, não sei se ele está assistindo a gente, mas mandar um abraço aí para o Fabrício e para toda a equipe técnica da Nordeste também. A diferença que dá você usar numa temperatura, por exemplo, como a gente fez aqui, 25 graus, e você usar um reducer fast e você usar um reducer slow. Então, o caimento da tinta é completamente diferente. Então, sempre que você tem cores mais críticas, alumínios muito graúdos, cores são mais propícias ao manchamento, a gente indica sempre usar um reducer slow, que isso ajuda muito, porque como ele tem uma secagem um pouco mais demorada, ele ajuda a orientar bem o alumínio e você tem uma incidência aí de manchamento muito menor. Então, o resultado é muito melhor quando você tem um reducer slow para essas cores críticas. Mas no frio, aí o slow já ficaria um pouco muito mais lento, né? Então, aí no frio poderia ser um Entendi. médio mesmo. O Ivandro Pegorini, a família Pegorini tá interagindo bastante, né? Que coisa boa, né? O Ivandro ele tá pedindo qual a quantidade adequada para aplicar em cada peça, né? Eu, mudando um pouquinho a pergunta dele, qual a economia de tinta que a gente vai ter utilizando uma tinta de tecnologia avançada, tipo a linha Sikkens, né, o Auto Base Plus e tudo mais, comparada com as outras de tecnologia convencional? A economia é muito grande? É uma economia grande. Quando você fala da Sikkens, pela questão da cobertura, e não só da cobertura do caimento dela, então você tem uma aplicação, uma fluidez muito melhor na tinta. Então a sua Sim, passada com a mão acaba sendo mais rápida, então você acaba jogando menos tinta na peça, então você tem uma economia. Quando você tem problemas de tintas de alastramento, que não caem, não tem um caimento bom, você acaba forçando isso mais na aplicação, sua passada fica mais lenta, você acaba jogando mais produto.
Então, essa já é um dos pontos. A questão da cobertura, que quando você pega uma tinta Sikkens, 2, 3 demãos, ela tá coberto, então não precisa mais do que isso. Às vezes, com outras tintas, você tem que dar 3, 4, 5 demãos, então isso é um problema. Além de você gastar mais tinta, você gasta mais tempo, que é uma das coisas que as oficinas acabam não contabilizando na hora de comprar o produto, né? Sim, Quanto tempo demora para pintar uma peça com Sikkens? 15 minutos. Quanto tempo demora para pintar com uma outra tinta? O cara demora 25 minutos. Ele não conta esses 10 minutos que o produtivo acabou perdendo ali. Ele podia estar fazendo outra coisa. Então, você tem que contabilizar tudo isso, não só o preço da tinta. Você tem que contabilizar o tempo e a hora homem também. exatamente, com certeza, né? O pessoal gosta bastante também da linha de sprays da Sikkens, né? Que a gente falou já dos primers em spray, né? Mas tem também o Wash Primer e tem o All Plastic, né? Que também acelera bastante a produtividade, né? Utilizando esses itens. Sim, é o wash primer e uma seladora para plástico em spray. Então, isso principalmente nos boxes de reparação rápida, é muito legal que o produtivo tem ali no carrinho dele, à mão, ali perto. Então, ele não precisa ir lá, preparar o produto, colocar na pistola, depois aplicar, depois ir lá, limpar a pistola. Então, ele tem ali a mão para áreas pequenas, você usa e já consegue continuar o processo de forma bem rápida. Então, são mais 2 produtos, né, completando a linha de spray aí, são mais 2 produtos que completam a linha para o box de reparação rápida. Então a gente tem a seladora para plástico, o wash primer, o spot primer e o primer UV. Então você tem aí 4 sprays, uma linha de spray que facilitam e agilizam bastante também o processo na oficina. Entendi. Agora, acredito que nessa parte de produtos assim para temperaturas baixas, né? Acho que a gente já falou basicamente, em resumo, a gente falou tudo, né? O que tinha, né? Vamos aproveitar os minutinhos meio finais e daqui a pouco falar sobre os outros produtos especiais que a Sikkens tem, que o pessoal gosta bastante. Por exemplo, o SRA, que é um produto que é o carro-chefe, um dos carros-chefe, né, da Sikkens, né? Acho que é bacana falar um pouquinho dele, entre outros. Blend Prep também, né? Então, o SRA, né, que é o thinner de fusão de retoque, é um produto feito para isso. Então, ele é um thinner que ele vai conseguir mexer com as 2 camadas e ele fundir o produto novo com o que já estava na peça. Então, a gente vê muitas oficinas que acabam usando o diluente que eles usam para diluir a tinta, para diluir o primer, para diluir o verniz, e acabam fazendo a emenda com aquele produto. O resultado ficou bom. Mas como é que será que vai ficar daqui uma semana, um mês? As manchas, começa a quebrar o retoque, exatamente por não ter usado o produto correto. Então, vai fazer um retoque, você usa bem pouco do solvente. Então, é sempre bom você ter lá 1 litrinho ali, pelo menos, do SRA para essas etapas. São sempre áreas pequenas, né, e eu costumo dizer, não vale correr o risco de fazer com qualquer outro solvente e depois, na hora do polimento, quebra a emenda, você tem que começar tudo de novo. Então, hoje a gente tem que pensar muito na questão até de produtividade, de você não ter o retrabalho. O retrabalho é muito caro. Ele é muito mais caro do que você fazer certo da primeira vez. Então, você também tem que contabilizar isso. Então, você usar o produto correto para cada etapa do processo de reparação. Entendi. O outro produto que você falou é o Blend Prep. O pessoal tem muita dúvida do Blend Prep. Para que serve, como usa? O pessoal tem muita dúvida. Então, se tu puder explicar para nós. Então, Blend Prep, ele é um lixamento, ele é uma pasta abrasiva, ali mais ou menos do grão 1000, 1200. Então, ele é feito ali mais para fazer alongamento de peça. Uma das grandes vantagens dele, principalmente quando você vai fazer o alongamento, é que como você aplica ele com um pano esfregando, o risco de você desvelar a peça ali no cantinho e de repente ter que pintar a peça inteira por causa disso, isso é quase zero com aquele produto.
Você controla muito melhor o lixamento. O lixamento é muito mais uniforme, então você não deixa riscos orientados que podem, de repente, aparecer depois com a aplicação da tinta e do verniz. Então, ele te dá um acabamento melhor, mais uniforme para essas regiões de fazer abertura. Às vezes, até, de repente, para você polir um retoque, é bacana. Como você faz com uma lixa convencional, você pode fazer com ele também. Então, ele é um produto muito bom e bastante usado aí pelas oficinas. Aqui eu vou fazer mais uma pergunta que surgiu, de como o espectro pode ajudar na produtividade, tá? Primeiro, seria interessante explicar o que é o espectro, né, para quem não conhece, né? O espectro está bem aqui, está bem aqui no cantinho, aqui não dá para ver na imagem aqui, mas o espectropotômetro, ele é o nosso aparelho de medição de cor. Então, a gente tem um banco de dados, né, da Axo, que é o maior de todos. Aí a gente tem mais de 2 milhões de fórmulas no nosso banco de dados. E esse aparelho ele vai identificar a cor do carro. Você vai fazer a leitura do carro e ele vai buscar dentro dessas 2 milhões de fórmulas e te puxar a melhor que ele encontrar. Não necessariamente você, por exemplo, está lendo a cor de um Volkswagen, ele vai te dar uma cor do Volkswagen. Ele procurar no banco de dados, ele achar uma cor da Fiat que fica boa para aquele carro, ele vai indicar a cor da Fiat. Então, isso te acelera bastante o processo de você procurar a cor do carro. Hoje, os carros estão vindo, quase nenhum vem com a etiquetinha ali, identificando o código da cor ou o nome da cor. Então, está cada vez mais complicado. Cada vez mais complicado. Você tem mais variações, sempre, cada modelo de carro que lança, eles lançam cores novas. Então, tudo isso vai dificultando. E com o aparelho, para ele não interessa o que ele... Se é um Volkswagen, se é uma Ferrari, tanto faz. Ele vai fazer a leitura, procurar no banco de dados e vai trazer a melhor forma. Então, isso te agiliza muito o trabalho. A assertividade é muito grande. Então, um aparelho ali, se você faz a primeira leitura, já na primeira, praticamente ele já te dá 85% de acerto ali na média. Então, muitas vezes para o serviço que você vai precisar, a primeira fórmula já está boa, você não precisa de nenhum. Já está boa. Então, ele te agiliza realmente bastante. Então, além de agilizar, ele te economiza bastante tempo e pigmento, né? Que acaba sendo o mais caro de todo o processo, né? Às vezes, para fazer 100 ml, aí já vi colorista fazendo 1 galão, né? Então, é verdade. Todo esse resto de tinta acaba sendo prejuízo, né? Então, ele te ajuda bastante nisso. E além de ele já fazer a primeira leitura, se você identificar que a primeira cor não ficou boa, você não ficou satisfeito, ele te dá a opção de você corrigir. Ele corrige a fórmula para você. Então, ele tem essa opção ainda de você fazer lá a releitura e ele corrige a fórmula. Então, ele tem um mini colorista ali dentro do aparelho, né? Mas lembrando também para os coloristas que ele não tira o emprego do colorista. É verdade. Ele, você tem que ter conhecimento dos pigmentos, conhecimento das fórmulas, né? Então, ele é um aparelho para somar com o colorista. No início, o colorista fica um pouco com medo daquele aparelho, daquele bicho ali olhando, né? Mas isso vai tomar o meu emprego, e não é isso. É um aparelho que é para ajudar, como a gente falou na linha agregar. Isso no futuro, não é o futuro, é o presente, isso está cada vez mais presente. A Axo tem um número gigantesco de aparelhos aqui no Brasil. Recentemente a gente fez uma campanha de vendas aí, que em uma semana a gente vendeu 100 aparelhos aí. Então, a gente tem muitos aparelhos aí em oficinas e lojas, então é uma tecnologia que a Axo tem expandido bastante aqui no Brasil. E mais para o futuro, todo colorista vai querer ter um, né? Todo colorista vai precisar ter um, né, também. Mas, enfim, Matheus, vamos ter que finalizar aqui, que estamos nos minutos finais. Falta 18 segundos, tá? Então, eu queria agradecer a presença de todo mundo. Por favor, é muito importante, sigam a página nordeste.tintas, sigam Axo Nobel Repintura. Muito obrigado, Matheus. Vamos